E vamos falar de quem? Vamos falar dessa empresa aqui atrás, que vocês estão vendo aqui atrás, dessa empresa tóxica. Tem gente ainda ficar passando pano. Nossa, que empresa maravilhosa. Nossa, que privilégio, né? Dela ter chamado aquele rapaz lá que desapareceu no Pico do Paraná para fazer publicidade. Nossa, que privilégio. Essa empresa é tóxica, horrorosa. E ainda tem gente que fala que é inveja eu ter feito um vídeo, inclusive tem um shorts aqui no canal falando um pouco sobre a minha experiência trabalhando no BK, enfim. Aí tem gente que fala, ai, tá criticando porque inveja, inveja. Hahaha, chora no meu sucesso, meu filho. Ou minha filha. Primeiramente que eu ganhei um processo, tá, contra o BK, tá, e eu não preciso ficar criando tretinha pra ter hype, até porque meu público principal nem é de treta de games. A minha plataforma principal, pra quem não sabe, é lá na rede vizinha, tá, inclusive eu faço mais de 100 mil views. Com conteúdo de games com frequência, tá? Graças a Deus que eu não preciso, não desmerecendo os criadores que precisam de polêmica para crescer, tá? Mas graças a Deus que eu não preciso disso, tá? Até porque imagina você ficar sempre procurando alguém que tá se ferrando para poder fazer uma pauta para viralizar, né? Para ganhar dinheiro. Então, né, gente? Então eu vou falar sobre minha experiência no BK. Para quem não sabe, eu já cheguei a falar da minha experiência trabalhando no McDonald's aqui também, mas o McDonald's foi depois do BK. O BK foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Antes de trabalhar no BK, eu trabalhava no Lava Rápido. Porque eu fazia curso no Senac, aí eu tava querendo ganhar um dinheirinho, né? Por que não? Aí eu tinha um Lava Rápido aqui perto de casa e eu acabei trabalhando lá. Não foi bem pouco o período que eu trabalhei lá. Aí tá, depois que eu saí do Lava Rápido, eu tava procurando emprego em uma agência de emprego, apareceu o Burger King. Eu entrei no Burger King em outubro de 2015, foi por aí, de acordo com o que eu me lembro. No começo era maravilhoso trabalhar lá, eu tinha um chefe bom que valorizava o meu trabalho. Claro que no início, por exemplo, tinha supervisores lá, tinha um pessoal lá, né, que estavam uns cargos a mais que eu não iam muito com a minha cara, mas o gerente de loja que trabalhava lá, que era o que mandava na loja toda, ele mesmo falou pra mim que se alguém me tratar mal, eu poderia falar com ele, enfim, né, inclusive tinha alguma gerente de plantão que no início a gente não se dava muito bem, tá, porque elas tinham uma comunicação um pouco abusiva, mas conforme foi passando o tempo, elas foram entendendo o meu trabalho e começaram a me tratar bem, inclusive, né, até quando eu levava advertência injusta, né, teve uma gerente que, inclusive, que a gente não se dava bem, que ela chegou até a anular a advertência, enfim, né, gente, ela tinha um lado ruim dela, mas tinha um lado bom também, enfim, tinha outra gerente lá também que ela tinha uma comunicação abusiva, né, ela xingava os atendentes, enfim, xingava os funcionários. Eu entrei como atendente lá, depois eu subi para instrutor, enfim. Mas com o tempo ela foi melhorando, pelo menos comigo, né? Era uma pessoa que valorizava o meu trabalho, enfim. Aí tá, deixa eu contar minha experiência profissional. Aí eu entrei lá em 2015, eu comecei como atendente, né? Inclusive, eu trabalhava... Logo quando eu entrei lá no Burger King, eu era do fechamento, né? O fechamento é pra quem fecha a loja, pra quem não sabe, trabalha à noite, enfim. Era no Shopping Eldorado que eu trabalhava. Aí tá, né? Só sei que nem sempre tinha pessoas pra fazer recebimento. Já aconteceu, inclusive, de eu chegar no meu horário normal, que eu tinha que estar lá, de acordo com eu me lembro, era 3 horas da tarde, enfim, e saía de lá umas 11 e pouca por causa do trem, né? Porque o meu horário era pra ser mais de 11 horas, de acordo com o que eu me lembro, mas eu saí um pouquinho mais cedo por causa do trem, pra mim não perder o trem. E já aconteceu sim de não ter ninguém pra fazer o recebimento de madrugada, porque pelo menos naquela época, não sei hoje em dia, naquela época o recebimento era de madrugada. E tinha que ficar alguém lá, né, pra receber as mercadorias. E uma vez eu já entrei lá à tarde, fiquei até de manhã, né, gente? Ou seja, né, tinha gerente que reconhecia que eu trabalhava bastante, aí me indicou pra subir de cargo, enfim, aí eu fiz a prova, eu virei instrutor, né, que é treinador, pra quem não sabe, treinava os funcionários, enfim, mas fazia de tudo um pouco também, né, fazia atendimento ao público lá, também cuidava da organização, da limpeza, enfim. Mas enfim, né, mas só sei que depois que eu subi de cargo eu me senti um pouco mais à vontade. Aí tá, né? Só sei que eu tinha um gerente de loja que era o que mandava na loja, enfim, que ele era super legal, super gente boa. Aí depois ele saiu, né? De acordo com o que eu me lembro, ele foi promovido, aí entrou outro gerente, que era outro gerente de loja, enfim. Tá, ele não era uma má pessoa, mas ele era meio desligado, enfim, assim, né? Ele era meio na dele. Quando a gente tinha que resolver algum problema, ele se esquivava um pouco, né? Eu tinha essa impressão, mas ele não era uma má pessoa. Não achava ele mal profissional, mas ele era do tipo que a gente conversava uma coisa, aí depois que ia atrás dele pra resolver ele sumia, enfim. Aí tá, só sei que saiu esse outro gerente de loja, entrou outro que era insuportável, né, um mal amado amargurado, né, que no começo ele tratava as pessoas bem, mas depois ele ficou com, né, umas conversinhas chatas, sabe, de perseguição. Eu percebi que ele tinha inveja de mim, até porque ele fazia umas piadinhas sem graça envolvendo meu cabelo, porque meu cabelo, sempre cuidei do meu cabelo, né? Muita gente elogiava, enfim, ele fazia umas piadinhas falando, ai, se você não fizer isso, eu vou cortar seu cabelo, não sei o que, sabe? Umas piadinhas sem graça. Enfim, né? Aí, só um detalhe, tá? Não tenho nada contra, mas ele era um tipo de pessoa que eu gostava de se relacionar com homens, se é que vocês me entendem.
E tinha outro gerente que eu já ia me esquecendo de falar aqui, que ele é agente plantão e também gostava de se envolver com homens. Nada contra, só tô contando porque vocês vão entender, né? Aí tá, não sei que esse gerente que entrou, né, que eu falei, que ele gosta de homens, enfim. Gosta ou gostava, sei lá, não tenho mais contato. Nem quero. Só sei que ele tinha umas conversas meio de recalque, sabe? Aí só sei que ele pegava muito no meu pé de forma injusta, né? Ele mudava o meu horário, inclusive, sem me consultar antes. Porque no início era pra mim ficar no fechamento. Depois eu pedi pra mudar de horário, inclusive eu falei que eu ia pedir as contas, aí tá. Só sei que eu consegui pra de manhã. Mas nunca eu ia embora no meu horário, porque ficava me segurando até fazer toda a organização da loja, enfim, pro outro plantão. Eu nunca saía no meu horário. Né? Isso foi que aconteceu também desse ex-gerente, desse que eu tinha, esse último aí, de mudar o meu horário, me colocar pra turnar, enfim, né, gente, sem me avisar, eu odiava isso. Aí só sei que a gente começou a ter desentendimento, né, ele falava pra mim, ficava pegando no meu pé e falava pra um supervisor lá ficar pegando no meu pé, sabe? Aí, inclusive, eu bati de frente com ele e falei assim, nossa, até quando você vai ficar me perseguindo? Ele falou, até você pedir as contas. Eu sei que eu peguei um ranço dele, que eu fiquei juntando todas as provas, enfim, né, pra processar, porque antes de entrar no BK, eu já sabia dos meus direitos. Eu já sabia que o BK, por ser uma empresa registrada, né, que pra me processar, se eu tivesse algum problema, seria mais fácil. Eu já sabia, né, dos meus objetivos e sabia o que fazer se algo atrapalhasse, né. Aí tá, né, aí só sei que tinha outro gerente lá também, que ele gostava de homens, nada contra, mas, né, ele já chegou até a me convidar pra uma festa na casa dele, óbvio que eu neguei. Né, gente, ele era totalmente, se achava, né, a última bolacha do pacote, né, todo egocêntrico, tá, eu já tive sim outros líderes, tá, já tive vários líderes, tá, tenho nada contra a sexualidade, a opção, né, é a condição de ninguém, mas os gerentes que gostam de homens, enfim, foram os piores que eu já tive, né, foram os que mais me perseguiam, acredito que seja por inveja da minha aparência, por eu chamar atenção, porque quando a gente brilha, né, gente, a gente incomoda quem tá na escuridão, né. Eu só deixei o cenário assim um pouquinho mais escuro para vocês verem, né, a ilustração lá de fundo, né? Mas como vocês podem ver, o brilho, né? Graças a Deus que eu consigo ganhar dinheiro com a internet. Aqui no YouTube eu não sou monetizado, até porque não é minha rede social principal e o YouTube não é uma rede social que está tanto em evidência hoje em dia, né, para quem quer crescer, né? Mas já faz um tempo que eu já sou monetizado lá na rede vizinha, né, lá no Tico Teco. Aí tá, né? Só sei que eu fui me enchendo da empresa dessas situações abusivas. Aí eu entrei em contato com um advogado, enfim, e eles falaram pra mim continuar trabalhando, enfim, mas continuar de olho, né, nas coisas. Aí tá, só sei que eu processei a empresa e teve uma hora que esse gerente tóxico, gerente de plantão não, né, o gerente de loja, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando, Felipe, por que você tá processando a empresa? Eu nem respondi ele. Aí só sei que teve uma época que ele fazia implicância pra mim entrar na empresa, não deixava eu entrar, enfim, aí só sei que eu ia registrando tudo, tá? Eu só sei que acabou que eu fui pra audiência, enfim, fui lá pra audiência, né, e no início eu achava que eu nem ia ganhar, porque inclusive o pessoal lá, né, as autoridades estavam julgando o caso, estavam conversando com os representantes do Burger King, estavam dando risada, eu achei que eles iam passar pano, né. Aí tá, né, só sei que teve mais de uma instância, a gente não resolveu na primeira audiência, aí só sei que na última que eu fui, né, os representantes do Burger King chegou atrasado, inclusive deu revelia. Né, gente, eu entrei na sala e eles nem estavam lá, né, ou seja, foi rapidinho, né, Deus sabe o que faz, eu só sei que eu fiquei um tempinho, né, sem acompanhar esse processo, enfim, eu entrei no McDonald's em 2019, tá, só pra contextualizar aqui, eu saí do BK em 2017, tá, eu entrei em 2015 e saí em 2017, inclusive teve uns dias que eu parei de trabalhar, tá, porque eu já tava cansado de lá, aí só sei que eles queriam que eu fosse mandado embora por abandono, sendo que eu fui lá pra pedir as contas e eles não estavam deixando, a ADM lá não deixava, que ela é um lixo, ser humano também, que ela não deixava eu pedir as contas, ficava enchendo meu saco, falando, você tá em processo de abandono, então você não pode pedir as contas. Mentira, até porque o fato de eu não ter ido, não fazia muitos dias que eu tava sem trabalhar, eu tinha o direito de pedir minhas contas. E ela estava querendo dificultar, falando, você tá em processo de abandono, sabe, um monte de frescura. Aí só sei que depois eu fui com uma parente minha, né, eu acabei conseguindo pedir as contas, enfim. Aí tá, né, só sei que eu fiquei com tempo sem acompanhar o processo, aí quando foi lá pra 2021, de acordo com o que eu me lembro, eu já trabalhava no McDonald's. Aí meu ex-advogado, inclusive, entrou em contato comigo por WhatsApp, pra mim, pessoalmente, no escritório dele, pra eu poder receber o pagamento. Aí só sei que eu recebi o pagamento, foi mais de 5 mil reais, né, inclusive eu comprei até meu iPhone, que eu tenho até hoje, que é meu iPhone X. Aí só sei que graças a Deus, né, eu saí do BK, inclusive esse pessoal que me fez mal, né, eles continuam sendo medíocres, né, não tem nenhuma história boa pra contar da vida deles.
né? Continuo com uma vida bem medíocre, graças a Deus que eu já fiz muita coisa boa, já tive participação na Globo, inclusive, já fui em vários eventos importantes, inclusive da Gisele Bündchen, ela mesmo já conversou comigo, né? Já mandou mensagem pra mim lá no Instagram, já tive várias coisas boas que aconteceram na minha vida. Hoje eu trabalho com a internet também, ganhando dinheiro através da internet, né? Hoje em dia eu vejo o CLT como uma renda extra, né? Só sei que é isso, tá, gente? Nunca deixem ninguém passar por cima de vocês, conheçam os direitos de vocês, tá? Saibam que vocês não estão sozinhos, confiem no direito de vocês, tem muitos advogados bons que até auxiliam vocês, até facilitam a forma de pagamento para vocês pagarem eles, enfim, tá? Mas não fiquem com medo, não vou processar porque custa dinheiro, por causa disso, aquilo, só mais um detalhe. Se eu não me engano, eu processei o BK por insalubridade, por várias coisas, vou mostrar até pra vocês aqui. Eu não entrei muito a fundo, porque tem que pagar pra entrar no Jus Brasil, tá? E também não tem muita coisa assim pra mim ficar mostrando que muita coisa não faz tanta diferença eu falar aqui, tá? O importante é que eu ganhei, tá? Eu reivindiquei meus direitos, tá? E vocês também tem que ficar de olho, tá? No direito de vocês. Enfim, né, gente? Só sei que foram muitas coisas abusivas que eu vivi lá. Já fui até vítima de agressão por parte de um supervisor. Ele me pediu desculpas, tudo. Eu vi que realmente ele se arrependeu, tá? Mas eu vi que aquela empresa é uma empresa bem tóxica. E as pessoas boas que realmente foram reconhecendo, né, os erros, as coisas erradas dentro daquela empresa acabou saindo, né? Só ficaram os ruins mesmo. Aí com o tempo os ruins foram saindo, enfim, tá? Aquele gerente tóxico que trabalhava lá, que eu falei, o gerente de plantão, tá? A ADM tóxica também trabalhava lá, ela saiu, né? Enfim, os podres foram saindo aos poucos. Claro que aquela empresa ainda tem muito que melhorar, na minha opinião. Eu já cheguei a ter insetos, tá? Umas mini baratinhas lá dentro. Nem sei o nome dos insetos que é, tá? Eu via muita coisa errada lá dentro daquela empresa. Eu só sei que eu saí. Eu posso, inclusive, contar mais coisas, né, em breve, mas só sei que eu me sinto muito melhor depois de ter saído de lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e de seguir aqui também para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima.